Hoje a nossa casa está em festa, também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Maravilha! Irmã Dulce acordou, gente, para receber o Miguel Formiga, filho do Formiga, engenheiro, palestrante, psicografista e mais um caminhão de coisa. Miguel, a casa é tua, querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Eu vou aproveitar a sequência da música e vou iniciar com o que eu iria terminar a palestra, que nós vamos emendar na canção. Dá licença. Posso pedir esse banco emprestado um pouquinho? Posso? Pode. Senta ali, seu Pedro. Tem que precisar do banquinho. Não é? Segura esse aqui um pouquinho, que aí eu uso esse aqui, ó. Então, retomando, me reporto nesse momento, eu estudei agronomia em Lavras, e naquela fase, quando adentramos uma escola aos 18, 19 anos, saindo de São Paulo para morar em Minas Gerais, parecia tudo tão difícil, distante da família, da namorada, aquela coisa que moleque pensa só na dificuldade. Eu não tinha carro, obviamente, a escola ficava a 4 quilômetros de distância, então eram 4 quilômetros para ir, 4 para voltar, caminhando e reclamando, né? Ah, mas se eu tivesse uma moto, ah, mas se eu pudesse isso ou aquilo, sempre pedindo as coisas mentalmente. De repente eu olho para um IP, Lavras é tida como a terra dos IPs e das escolas, aquele IP maravilhoso, florido. Eu pensei, mas qual a razão de eu reclamar aqui alguma coisa? Com essa árvore maravilhosa, eu estou caminhando para a escola, tem tantas coisas boas na vida e do que eu estou reclamando? E comecei a pensar, como é bom isso, como é bom aquilo. De repente eu peguei um papel da minha mochila ali e comecei a marcar aquelas frases de como é bom. Ao chegar em casa, peguei o violão e pus a música. Depois de uns dias, quando cheguei em São Paulo, meu pai, filho, Euríclides Formiga, que meu pai, do qual vim falar hoje, médium, poeta, escritor, sempre me pedia para tocar alguma coisa, ele gostava muito de ouvir. E eu falei, pai, vou tocar uma música nova para você, chama-se Como é Bom. E cantei. Aí ele pediu de novo para eu cantar essa música. Eu cantei novamente, ele disse, que coisa mais linda. E ficou um hino nosso em casa. Grandes amigos como o Rony Fon, que foi meu sogro, o Rony, uma pessoa que até hoje diz que eu sou sogro dele, sou genro dele, mas não sou. A gente continua com esse carinho. O Rony, o Fábio Júnior e tantas pessoas que ouviram essa música e gostam muito. E dela não mais me desliguei pela mensagem que tem das coisas boas da vida. E diz assim: como é bom ter a resposta para essa dor que te acompanha, como é bom saber perder, sem ter ódio de quem ganha, como é bom oferecer sempre um sorriso de alegria, como é bom sempre poder acreditar num novo dia, como é bom a gente crer no poder da natureza, como é bom agradecer que seja um pão em nossa mesa, como é bom poder sentir a ternura de um abraço, como é bom depois de errar corrigir-se passo a passo, como é bom ter sempre as mãos bem dispostas a servir, como é bom após a queda levantar-se pra seguir, como é bom no entardecer o cheirinho do jasmim, como é bom olhar o mundo do que é belo e não ruim, como é bom a gente ter uma palavra de carinho, como é bom acreditar que nunca se está sozinho, como é bom uma saudade das pessoas mais queridas, isso basta pra dizer como é bom amar a vida, como é bom ver renascer a esperança no caminho, como é bom ver que a flor
não é feita só de espinhos. Como é bom ver que a noite é iluminada por estrelas. Como é bom agradecer, porque nós podemos vê-las. Como é bom a gente ver o amor predominar. Como é bom hoje saber quem chorou pode cantar. Como é bom fechar os olhos e entender que nossa vida é uma pedra preciosa que não deve ser vendida. Como é bom, como é bom, como é bom. Como é bom estar com vocês hoje. Muito obrigado, gente. Nesse dia maravilhoso. Como nós vamos falar de mediunidade, perdão, de novo, e da vida de Euríclides Formiga, eu vou agora do começo para o fim contar uma coisa muito interessante. Depois de meu pai haver psicografado 10 anos com o Chico, ter iniciado o seu trabalho de psicografia no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, onde estamos até hoje, há 44 anos que estamos lá. Depois de tudo isso acontecer, como todo jovem, eu dizia sobre mediunidade, conversava com ele, porque o caminho de volta do Perseverança para casa, meu pai dizia assim, sabe aquele rapaz Newton? Sei, que esteve lá. Pois é, recebeu mensagem de um familiar, do tio dele, sei, ouvimos. Pois é, estava o pai, estava a mãe, estava o fulano, e ele dizia os bastidores da mediunidade. E aquilo encantava a gente de um tanto, e até que nós, impressionados com a mediunidade dele, sempre ele dizia, eu ainda vou pegar vocês o dia que eu for para a espiritualidade. E eu dizia, pai, eu não tenho mediunidade. E o Quito também, eu também não. Papai dizia, imagina, vocês têm muita mediunidade e vão trabalhar na psicografia conosco. E o tempo passou até que, falando de interreligiosidade, o Newton lembrou aqui, quando me casei com a Alessandra, filha do Rony, ela trabalhava num templo chamado Templo Guaraci, um templo de Umbanda, do pai Bubi, aqui, hoje está aqui. Aqui era o sítio onde fazíamos as camarinhas, né? E o Bubi nos recebeu e eu, noivo de Alessandra, passei a frequentar o Templo Guaraci. E, como diz Divaldo, mediunidade não se desenvolve, se educa, ou tem-se ou não se tem. E a minha mediunidade foi educada ali na Umbanda, após tantos anos de perseverança, porque eu não achava cabível naquele momento permanecer no Perseverança, enquanto eu estava noivo de Alessandra, o Rony também indo ao Templo Guaraci, e eu me encantei com aquilo, conhecendo a Umbanda, e trabalhei lá uns anos, até que voltei numa visita ao Perseverança, entrando no Centro Espírita Perseverança, a dona Guiomar, que você conhece, me viu, pegou no meu queixo, fez, filhinho, que bom ver você. E ela havia ido ao meu casamento no Templo Guaraci, conhecia o nosso trabalho. Aí ela pegou no meu queixo e disse, sente-se à mesa e vai psicografar. Falei, dona Guiomar, a senhora está me confundindo com o Quito Formiga, meu irmão, que já psicografa. Ela disse, estou confundindo com você, Miguel? Desde os 12 anos que vocês estão aqui? Sente-se à mesa que é seu pai que está dizendo aqui que vai escrever por você. E, na verdade, eu fiz aquela pose de psicógrafo, sabe? Mão na cabeça. Botei ali e falou, já que ela está mandando, 2.000 pessoas num salão, mandou psicografar, como meu pai fazia, eu vou fazer isso. Botei a mão ali, papel sobre a mesa, tal, lápis, caneta. E quando eu não senti mais nada no seu braço, ficar muito pesado, o plexo solar totalmente tomado e minha consciência foi embora, eu dormi ali, foi a única psicografia inconsciente da minha vida. Meu pai, tendo de provar aquilo, me deixou inconsciente, pegou minha mão e escreveu um soneto em decassílabos sobre o tema que Guiomar havia falado. Quando terminou a reunião que ela pediu para eu ler, eu não sou sonetista, faço até meus versos aí, mas capengando com muita dificuldade, e peguei um soneto em decassílabo de um poeta como meu pai, que era um sonetista, que era muito exigente com a poesia, com a métrica, com a rima. Quando eu vi aquilo, ela disse assim, então daqui para frente você psicografa às quartas-feiras, porque inicia agora o seu trabalho. Eu nunca tinha sentado numa mesa de psicografia, não sabia o que era isso. E começou assim. Então, todas as quartas-feiras, Formiga, meu pai na espiritualidade, trazia uma entidade para me envolver, ele mesmo, durante 8 anos, me envolvendo, trabalhando. Eu levava as coisas para o Chico e dizia, Chico, ele dava risada e dizia assim, Formiga foi, mas não foi, né, Miguel? Olha só, é seu pai. E rindo. Então o Chico nos coordenou todo o trabalho na continuidade do trabalho do Formiga, onde estou até hoje no Perseverança.
Mas o mais engraçado, uma das vezes, foi que eu me preparando para a psicografia, Dona Guiomar iniciando a palestra, e eu vejo chegar com meu pai uma entidade respeitável e que me deu aquela balançada, porque eu vi que ele começou a me ditar os versos para eu psicografar. Aí eu disse assim para ele, faz o seguinte, passa por Formiga, passa para ele que ele me passa, eu tenho mais intimidade com meu pai, fica mais fácil captar. O Espírito disse assim, mas Miguel, você está me entendendo muito bem, bote no papel aí. E meu pai ao lado. E eu repeti, mas faz assim, é mais fácil com ele. Passe para ele, ele me passa. O Espírito falou, mas o que é isso, Miguel? Anote aí. Seu pai está aqui do lado vendo tudo, anote no papel. Nesse momento, alguém na primeira fila virou-se para a Guiomar e perguntou, Dona Guiomar, e a psicografia? Ela respondendo perguntas que estavam naquele momento, ela disse, a psicografia é muito simples, você vê só, quando o médium está preparado, tudo é mais fácil, mas agora está aqui, o Formiga que trouxe Vinícius de Moraes, citando os versos para o Miguel, e ele não quer pegar. É assim, quando o médium não está preparado, não adianta. E aí o o Vinícius disse, posso agora? Eu falei, por favor, então tentemos, né? E aí peguei essa psicografia, levei para o Chico deu risada de novo. Mas a história com o Vinícius começou muito antes de me sentar à mesa da psicografia, quando ainda estava no Templo Guaraci, e que Dona Guiomar me pediu para que compusesse uma música para o Chico. Porque o Chico Xavier viria a São Paulo, a Perseverança, ela telefonou e disse, olha, você faria uma canção para o Chico Xavier? Eu disse, Dona Guiomar, eu não vou fazer. Porque fazer uma música para o Chico é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho essa competência. Ela disse, as pessoas, poxa, que pena, ele vem para cá, a gente queria cantar uma música especial para ele. Falei, não vai dar. Isso um mês antes, mais ou menos. Determinado final de semana, eu estava lá descontraído, peguei o violão e falei, se eu fosse compor uma música para o Chico, como é que eu faria? Né? Vamos tentar, né? Aí comecei a fazer a canção, chegou no momento em que dizia assim, eu já fui descrente, uma coisa assim, nos versos. Eu acabei de escrever aquilo e pensei, mas eu nunca fui. E naquele mesmo momento veio uma ideia, mas tanta gente né? Falei, pois é verdade, vamos continuar pondo. Escrevi a canção, cantei, chorei emocionado, fui levar para a Dona Guiomar. Cheguei lá e disse, Dona Guiomar, eu acho que a música está pronta, se a senhora gostar, nós cantaremos para o Chico. Aí cantei, ela chorou muito. No que ela chorou, eu não tinha mediunidade de psicografia nessa época. Essa intuição, como todos nós temos, muito bem, mas não tinha a noção de que espírito poderia estar ali. Mas aí, quando ela chorou, e é difícil ela chorar nesse momento, emocionar-se daquela forma, eu disse, Dona Guiomar, a senhora está chorando por quê? Foi meu pai que por acaso me envolveu? Ele já estava desencarnado, né? Ela disse, não, foi alguém que ele levou. Eu disse, então não quero saber. Não me diga quem é, não tem importância. A senhora quer que cante? Quero. Quando fui cantar para o Chico, Newton, o Chico Xavier à minha frente, nessa distância que eu estou de você, a mesa aqui no meio, as pessoas aqui atrás, mais de 2.000 pessoas no salão, eu cantei de frente para o Chico, ele pegou minhas mãos no final da música, segurou minhas mãos e disse, Miguel, meu filho, que captação mais linda, na verdade ali começava a psicografia, que captação mais linda, eu disse, como? Aí ele virou-se para Guiomar à sua direita e disse, Guiomar, você disse a ele, a Guiomar constrangida, porque eu não quis ouvir o que ela tinha para dizer naquele momento, ele disse, você disse a ele, ela falou que a letra é do Vinícius, Chico? Ele falou, não, Guiomar, de mãos dadas comigo, disse, não, Guiomar, letra e música, o Miguel não fez nada. Então, desculpa. E foi essa canção aqui que eu digo, amigo Chico. Tá sem som? Um dia, só de olhar pra você, meu coração calou, quando vinha sentir quem sou, e o que me falta ser, ao tocar sua mão, uma força maior me chegou, simplesmente chorei de emoção, minha vida mudou, simplesmente chorei de emoção, minha vida mudou, tua voz me mostrou claramente uma luz, o caminho que eu procurava sozinho, tantas vezes descrente, ao sentir seu amor, doação, o exemplo
lembro que fundo calou, simplesmente chorei de emoção. Minha vida mudou. Simplesmente chorei de emoção. Minha vida mudou. Hoje te recebo, amigo feliz. Meu abraço é a canção, um poema tão simples que diz da minha gratidão. Só te peço perdão, se chorar eu não posso esconder ainda aquela antiga emoção, só de olhar pra você. Simplesmente é aquela emoção. Agradeço a você. Então essa eu não fiz nada. Essa é do Vinícius. Obrigado, gente. Palmas para ele, né? Se for o caso, a gente faz mais alguma coisa depois. É maravilhosa a atuação deles, né, na nossa vida. Assim, com essa visão da espiritualidade, do nosso compromisso, porque eu conversava com o Newton aqui, o quanto esse grupo foi testado pela espiritualidade para que chegasse até aqui num ambiente tão preparado, devidamente desenhado para eles. Não há coincidência no universo, nenhuma coincidência. É claro que isso já havia sido pensado para que um dia chegasse a um lugar como esse, uma casa que acolhesse tanta gente com as suas dores. Euríclides Formiga dizia assim, que somente a poesia pode transformar o mundo. Não a poesia estruturada em versos, mas a poesia da alegria de viver, a poesia da vida, a poesia de apreciarmos as oportunidades de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento intelectual, porque todos que estamos aqui estamos levados, forçados, orientados para que possamos abrir o coração e a mente para um mundo novo. Fazemos hoje, 18 de abril, 160 anos de Espiritismo, lançado o Livro dos Espíritos em Paris, em 18 de abril de 1857. Fazemos então 150 anos, mas pensemos que o chamamento para a transformação pela qual passamos hoje, de forma tão atrasada, essa transformação foi um chamamento que Jesus fez há 2000 anos. Mas, se nós voltarmos no tempo, sabemos que alguns historiadores dizem que o homem tem 3 milhões de anos de história, outros defendem 1,5 milhão, mas 1,5 milhão de anos é muita coisa. Mas vamos voltar mais ainda no tempo e lembrar que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel salienta que Jesus, como governador do planeta que é, há 4,5 bilhões de anos participou da explosão que deu origem à Terra, coordenando todos os trabalhos de formação de todos os reinos. Jesus elaborou o nosso fenótipo. Fenótipo não é o genótipo, genoma estudado, que no ano 2000 foi declarado para o mundo as nossas características genéticas, mas fenótipo é aquilo que aparece aqui, o nosso corpinho, desse jeito que ele é. Jesus desenhou isso para 4 bilhões de anos depois, nós estarmos aqui desta forma. Esse Espírito excelso, que se responsabilizou, que foi responsabilizado por Deus para ser o dirigente do nosso Brasil, que designou espíritos como Ismael para que cuidassem diretamente do Brasil, como o coração do mundo e pátria do Evangelho, onde colocou tantos médiuns como os tarefeiros desta casa. Que coincidência que há nisso? Há nenhuma. Foi um chamamento que Jesus veio depois da formação da terra, preparou-se, segundo Chico Xavier, 4.000 anos para uma encarnação de 30 e poucos anos. E nesses 4.000, disse o Chico muito de forma íntima ao Bacelli, que Jesus esteve em fuga nos 4.000 anos. Que fuga é essa? Fuga porque já havia planos nesta época, antes da encarnação de Jesus, para que não acontecesse o que ele viria fazer, o que ele viria plantar de sementes. É claro que as trevas se preparavam também
para que neste planeta onde convivemos o bem e o mal, os bons propósitos e os de não bons propósitos. Ou seja, Jesus sabia o que seria isso aqui e se preparou devidamente. E durante os 3 anos que pregou, diz Chico Xavier também ao Bacelli, que Jesus não dormiu 2 noites no mesmo lugar. Ele viveu em fuga, ou seja, sabia-se perseguido, sabia o que ia acontecer, mas prevendo tudo isso, e entendendo sua responsabilidade como ninguém, como o médium mais bem preparado do planeta que foi, trouxe a sua mensagem. E aqui estamos nós, neste segundo chamamento há 150 anos, que é o Espiritismo, a terceira revelação, sendo que Moisés, Jesus e a doutrina espírita hoje para nós. Então, quando chegamos aqui, uns em São Paulo, outros na Paraíba, como Formiga, meu pai nasceu em cima de uma tábua no interior do Nordeste. Ele, desde cedo, com uma veia artística e poética, definiu-se como poeta cedo, porque meu avô, pai dele, desencarnou quando ele tinha 16 anos de idade, ele com vários irmãos para sustentar, começou a viver de poesia desde cedo, daquela habilidade de falar. Não sentia nada de mediunidade ali, mas veio para São Paulo aos 17, 18 anos, primeiro para Fortaleza, depois para São Paulo, conhecendo poetas e penetrando nesse núcleo de poetas e de artistas. E para encurtar a história, ele, defendendo a vida com poesia, descobriu, vendo um teste de memória, uma pessoa fazendo um teste, ele descobriu que tinha uma habilidade muito grande com a memória. E começou a fazer os testes e viu que ia muito além. Para resumir a história, aliás, para simplificar, Formiga fazia assim, ele pegava um livro, em qualquer página, ele abria, passava a mão, em 5 segundos, e dava o livro para alguém, e dizia todo o texto, de cima para baixo, depois de baixo para cima, depois das pontas para o meio, do meio para as pontas. E eu dizia, pai, mas como é que você faz isso? Ele dizia, é simples, filho, eu passo a mão, fotografo o texto e fico lendo o que você quiser. A gente numerava as palavras, 1, 2, 3, 4, 5, chegava lá em 232 palavras, numerávamos as palavras e dizia, pai, 42, ele dizia casa, 38, amor. E aí a gente dizia depois o número, ele dizia a palavra, ou ele dizia, a gente dizia a palavra, ele dizia o número. Era uma facilidade na memória e auditiva também. Numa circunstância no Senado, naquela época, foi o único homem vivo homenageado no Senado, em Brasília. Precisava morrer para ser homenageado, né? E ele estava ali, sendo homenageado como o poeta, o jornalista das Folhas de São Paulo, enfim, como escritor. Mas o presidente, na época, Café Filho, disse, Formiga, nós estamos aqui homenageando o poeta, escritor e jornalista, mas sabemos que você tem uma grande memória expressiva, você faria um teste aqui para nós? Ele disse, excelência, há taquígrafos aqui na frente? Sim. Taquigrafaram o seu discurso? Taquigrafaram. Então eu vou fazer o seguinte, eu já sabia que iam me pedir alguma coisa, enquanto o senhor foi falando, eu fui decorando o discurso, agora eu vou voltar de baixo para cima. E começou a voltar as palavras. Os taquígrafos falaram, faz 10 minutos que ele não erra uma palavra de baixo para cima, nós vamos ficar mais 40 minutos aqui. E essa era a memória auditiva e visual de Euríclides Formiga. Então ele viveu durante a sua trajetória fazendo versos e testes de memória. Uma vez saiu do Municipal do Rio de Janeiro, onde fez um recital de poesia, e como com a roupa emprestada, não tinha onde dormir, chegando no Rio de Janeiro há poucos dias, deitou-se num banco de praça. Alguém viu que era o poeta que acabou de sair do Teatro Municipal, deitar no banco de praça, perguntou se ele não estava bem. Por favor, o senhor não se sente bem? O senhor não é o poeta Euríclides Formiga que acabou de sair do Municipal? Ele disse, sou. O senhor não está se sentindo bem? Está deitado aqui na praça? Ele não se constrangeu, ele disse, não, eu não tenho onde dormir. Esse homem levou meu pai para a casa dele, e chamava-se, como vocês conhecem, Catulo da Paixão Cearense. E o grande músico e poeta Catulo recebeu Formiga, ficou onde
Meu pai ficou um tempo com o Catulo, e assim foi com vários outros artistas. Então, nossa casa, muito frequentada por Luiz Vieira, do Menino Passarinho, que nós chamamos de tio, porque nos viu crescer. Então, Silvio Caldas, Paulinho Nogueira e grandes outros. Era normal um telefonema de uma personalidade em casa. Com isso, a gente convivia, porque o Formiga era esse boêmio, poeta e jornalista que viveu da memória. E onde entra a mediunidade? Pois bem, como acontece em todos os lares, quando o casal se une, namorar muito bonito, noivou, quando se casam, as pessoas não imaginam que os compromissos espirituais aumentam muito, porque ali se estabeleceu a possibilidade da espiritualidade colocar os espíritos ligados a eles na mesma casa, não é assim? Então, Formiga e Anabel se uniram, eu sou o primogênito, vim logo em seguida, com 1 ano de casado, e ali começaram os problemas espirituais. Meu pai, com aquela convivência com as personalidades, respeitado como era, com 1 ano, eu não tinha nem 1 ano, Jânio Quadros chamou meu pai para Brasília. Meu pai não era político e não queria saber de política, mas sempre envolto nesse mundo da política e dessas celebridades. De repente foi trabalhar em Brasília, como poeta que era, ele acabou encontrando outros poetas lá, e foi a fase mais difícil da vida do Formiga, diz Anabel, minha mãe, nesse livro. Esse livro que eu mostro aqui, eu infelizmente não trouxe alguns, hoje eu não tinha em casa, e foi falha minha não ter providenciado. Algumas casas espíritas têm, eu não perguntei para o Nilton se havia aqui. Euríclides Formiga, de poeta a médium. É a vida dele que escrevi e publicamos em 2010 sobre toda essa trajetória. Mas nessa época em Brasília, meu pai, onde ficamos 8 anos, ele não escreveu um poema. Ele não se dedicou sequer à poesia. Aumentou a sua convivência nos bares, tomando o uísque que ele gostava, ao lado de amigos, naquela boemia natural que todos conhecemos. Minha mãe, com 22 anos, 21, 22 anos, começou a ficar muito preocupada, porque ali... Obrigado, querido. Do chão não passa. Ali, em Brasília, as manifestações mediúnicas começaram. Vocês imaginem uma mulher com 22 anos, 23, católica, com o único conhecimento que tinha de espiritualidade era esse. Aquele homem poeta que encantava a todos, que recebia em casa Jacó do Bandolim para tocar para ele, lá em Brasília, Valdir Azevedo com seu cavaquinho, era essa coisa de música, poesia. De repente, chegava em casa, quebrava a casa inteira, mas não é quebrar uma cadeirinha, é receber entidades que quebravam tudo com palavrões, e ela com uma Bíblia na mão, eles pegavam essa Bíblia e jogavam na parede. Minha mãe dizia, esse não é o homem com o qual eu casei. Eu não me casei com esse homem. De repente ele se sentava à cama com calma e dizia, a treva nunca foi barreira para a luz que vem do Senhor. E discorria sobre textos das parábolas do Cristo com uma veemência. Minha mãe pensava, eu não me casei com esse que quebrou tudo, e não me casei com esse que fala de Bíblia, porque ele não conhece Bíblia. E depois ele se sentava e continuava ali com ela, calmo, e dizia, e começava a conversar com ela, já com outra personalidade, e ela passou a conhecer alguns. Ela identificava alguma coisa, mudava a personalidade, conversava com o que chamava de Anabel, com aquela intimidade, ela começou a perceber que havia outros espíritos ali. Cleómenes Campos, que era um grande poeta que convivia com meu pai, que havia desencarnado, Correia Júnior, Guilherme de Almeida, que minha mãe conheceu muito, todos eles vinham e conversavam depois daquela frase, que era um frade, o Frei Martinho, e quando meu pai voltava da incorporação, ele dizia, o que aconteceu com essa casa quebrada, e isso aqui, isso ali? Ela disse, foi você. Falei, mas eu não fiz nada disso. E depois você falou isso, ela contava e ele dizia, ele não acreditava. Até que um dia procurou, sabe quem? Imagine, Padre Quevedo. Foi Chico, não. Procurou Padre Quevedo porque alguém disse que aquilo era uma força mental muito grande do Formiga, por causa da memória dele, e que ele deveria procurar o Padre Quevedo. E o Padre Quevedo convenceu o Formiga, ficou 1 ano e meio com o Padre Quevedo, querendo mostrar que a mediunidade do meu pai era força mental. Isso afastou o Formiga ainda mais
da vivência espiritual. Aí os espíritos tiveram outro veículo para chamar a atenção do Formiga. Foi mais fácil. A casa continuava sendo quebrada, via de regra. Minha mãe deixava tudo daquele jeito para ele ficar envergonhado de saber que foi ele, mas nada disso não o convencia. As coisas piorando, porque aí os negócios, a vida começa a ficar bem pior. O mal-estar, e ele começou a cair incorporado nas ruas. Foi levado para sanatório. E já era uma autoridade em São Paulo nessa época, diretor da Justiça Federal de São Paulo. E todo mundo reconhecendo Formiga com aquela autoridade intelectual, mas aquele distúrbio mediúnico, e alguns amigos, inclusive materialistas, diziam: Formiga, eu não sei o que é isso, mas procura no Centro Espírita. Américo Lacombe, que foi grande advogado e juiz, hoje do Comitê de Ética do governo, amicíssimo de Formigas, e Formiga, não sei o que é isso, mas procura um Centro Espírita. E José Soares Cardoso, um grande poeta, amigo também, nesse momento, disse: Formiga, vou te levar a um lugar que você precisa ir, que tudo isso vai passar. É na Dona Guiomar, no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, isso nos anos de 70, 71, já havia quase 10 anos de sofrimento da minha mãe, aguentando tudo aquilo, e não procurava, ela não podia procurar no Centro Espírita, porque ele não deixava. Então, os 2 filhos pequenos, eu e Quito, vendo aquelas coisas sem entender, e minha mãe sem poder fazer nada, naquele instante Cardoso leva meu pai ao Perseverança, e quando Dona Guiomar o recebe, começa a dizer a ele o que estava acontecendo em sua vida, como você sabe bem, e de repente ele disse a ela: quem está lhe dizendo tudo isso? Ela disse: seu pai, José Ferreira, que está aqui ao seu lado. Então diga a ele que ele está louco, porque aqui eu não piso nunca mais. Virou as costas e foi embora. Quer dizer, ali, mais uma oportunidade que o plano espiritual tinha dado, ele recusou. As coisas continuaram piorando, e ele caindo nas ruas, e problema de coração que não era, e aquela coisa toda, e médico a todo instante, na madrugada sentia tudo de ruim, levávamos para o hospital, não tinha nada, o tempo todo isso, até que minha mãe diz assim: amor, sabe aquele rapaz que ouviu você num recital na Bahia, gostou tanto de você, que de vez em quando você encontra, é um grande médium, ele pode ajudar você, ele tanto o admira, ligue para ele. Meu pai disse: quem? Ela falou: Divaldo Franco, hoje é um médium tão conhecido e gosta tanto de você. Eu não tenho nem o telefone dele. Minha mãe falou: não, mas eu tenho aqui num livro, eu ligo para lá, Mansão do Caminho. Pois então tente. Ela ligou, aliás, ela pediu que ele ligasse, e ele tomou o livro, o telefone e passou a ligar, e ela orando para que desse certo aquela ligação. Ele tentou várias vezes na tarde, não conseguiu, disse: olha, não consigo não, lá não tem ninguém, não atende. Ela falou: então deixa eu tentar. Ele disse assim: mas seu dedo é mais forte que o meu? Eu não consegui até agora. E ela: meu Deus, eu tenho que conseguir já. Quando ela ligou, quem atendeu? Divaldo. Quando o Divaldo atendeu o telefonema, ela disse assim, rapidamente: olha, por favor, fale com o seu amigo aqui, que precisa muito de você. Quando passou o telefone ao Formiga, que se estabeleceu ali a conexão, Formiga disse: Divaldo, eu vou a Salvador, eu preciso muito conversar com você. Você me recebe? Ele disse: claro, Formiga, estou te aguardando. Então eu vou amanhã, segunda-feira, tomo um avião e vou até aí. Eu preciso conversar com você. Minha mãe: graças a Deus. Quando chega a Formiga em Salvador, toma um táxi para ir à Mansão do Caminho. Qualquer um taxista sabe. Esse taxista se perdeu 3 horas e não achava a Mansão do Caminho. Parecia... E Formiga já querendo voltar, né? Quando chegaram à porta da Mansão do Caminho, abriu-se o portão, o rapaz veio ao táxi, ninguém sabia que ele acabava de chegar. O rapaz veio até o táxi e falou: o senhor é o senhor Formiga? Ele olhou e disse: sou, sim. E não havia celular naquela época, né? Ninguém sabia que ele estava ali na porta. Então, o senhor pode entrar, por favor, que o senhor Divaldo está esperando o senhor na varanda. Meu pai entrou, Divaldo disse: Formiga, meu amigo, você veio aqui para saber se o frade é verdadeiro, o Frei Martinho? Pois foi ele que pediu que eu abrisse o portão que você havia chegado. Naquele instante,
Meu pai ficou estarrecido. Sabe por quê? Frei Martinho é como o Padre Cícero no Ceará, Frei Martinho era na Paraíba. E quando minha mãe dizia que o Frei Martinho conversava com ela naquelas noites de desespero, ele disse assim: agora é que eu não acredito em mais nada de espiritismo. Minha mãe: mas por quê, meu amor? Porque Frei Martinho é um frei que, como o Padre Cícero no Ceará, na Paraíba, tão reconhecido, e minha mãe ia orar no túmulo de Frei Martinho para mim quando eu nasci. Várias vezes esteve lá. Como que esse espírito vai estar comigo? E minha mãe disse: mas ele está sempre, que eu estou conversando com ele há muitos anos. E ele não acreditou, pois Divaldo confirmou naquele momento. Chegou, entraram, conversaram, Divaldo falou tudo que Guiomar havia dito já, e ele ouviu calmamente. Quando se retirava, Divaldo: onde é que você vai, Formiga? Não, eu estou indo, tem uns compromissos aqui em Salvador. Já tinha ligado para os poetas amigos para sair à noite nos jantares e fazer aquela curriola de poetas. Divaldo falou: não, Formiga, hoje não tem isso não, você vai ficar para o Evangelho no Lar. E nesse Evangelho no Lar, Divaldo recebe uma mensagem de Joana de Ângeles para o Formiga, que está nesse livro, maravilhosa, chamando a atenção, puxando a orelha e dizendo que ele não tinha muito tempo mais para iniciar o trabalho, que ele deveria. Ele pôs essa mensagem debaixo do braço, chegou em São Paulo, no dia 31 de dezembro, nós estávamos orando o Evangelho no Lar, quando ele entra com aquela mensagem, supostamente pensamos que tudo iria mudar, que tudo ia melhorar, porque ele leu a mensagem e disse para minha mãe: agora eu vou mudar. Minha mãe disse: bendito seja Deus, tudo vai melhorar. Mudou? Não. Não aconteceu nada, ele continuou com a mesma vida, as pessoas alertando, até que ele resolve ir ao Chico Xavier. Que ele disse para minha mãe assim: eu vou logo ao papa do assunto, vou ver o que é isso. Chegou na casinha, na casa da prece, 200, 300 pessoas esperando para falar com o Chico, aquela fila enorme, ele na fila. Alguém diz assim: Formiga. Minha mãe: olha, alguém está te chamando. Ele disse: não, não é comigo não. Como não? Chamaram Formiga. Não, Formiga é alguém aí, porque tem a cidade de Minas aqui, então alguém tem esse apelido, não é comigo não. Ele não queria saber, né? A voz pela segunda vez disse: Formiga. Ela disse: olha aí, é você de novo. Não, não é comigo não. Terceira vez ele não deu bola, na quarta vez não deu bola, na quinta vez ele estava mais próximo do Chico. A voz era o Chico Xavier, que se levantou e falou assim: Euríclides Formiga. Aí ele olhou, estarrecido, era o nome completo. Euríclides Formiga, é você mesmo que eu procuro, formiguinha de luz, há 10 anos que eu te espero. E eram os 10 anos de sofrimento da mediunidade. Naquele momento, naquele chamamento, ele acordou, deu aquele abraço no Chico, e Chico disse: nós caminhamos juntos há muitas vidas, Formiga, e a sua mediunidade está pronta para você iniciar aqui comigo o trabalho da psicografia. Ele disse: ô Chico, eu não entendo nada de psicografia. Você está com a mediunidade pronta para ser trabalhada pelos espíritos, porque os poetas querem falar por você, querem demonstrar a espiritualidade. A vida continua, Formiga, você vai ser esse instrumento aqui, e vai acalentar muitas mães que vão receber mensagem de seus filhos, como acontece aqui em Uberaba. Você fará isso em São Paulo. Aliás, procure Dona Guiomar no Centro Espírita Perseverança. Aí ele teve que voltar humildemente ao Perseverança, onde iniciou o trabalho. O primeiro livro psicografado do Formiga foi uma revolução, chama-se Luz da Madrugada. Foi lançado esse livro com prefácio de Leandro Gomes de Barro, psicografado pelo Chico Xavier. E quando esse livro saiu, os poetas, amigos do Formiga e escritores, começaram a produzir suas matérias em jornais, e uma foi assim: imagine só o absurdo, no Jornal da Bahia saiu: Formiga, Euríclides Formiga é o maior gênio que a humanidade já teve. Saiu uma mensagem dessa, meu pai leu aquilo e falou: mas por quê? A mensagem dizia o seguinte, a matéria, que todo artista, se pegarmos um Chopin, pianista, se Chopin compusesse um samba, sairia um samba com traço de Chopin, qualquer um ia perceber. Se um poeta como Castro Alves escrevesse uma outra peça, iam perceber traços de Castro Alves ali. Qualquer artista, um escultor, um pintor, se um Picasso pintasse uma outra obra, perceberia um traço de Picasso nela. Muito bem,
Formiga conseguiu, fugindo ao seu estilo de poeta, imitar os estilos de 34 poetas nos seus respectivos estilos. E aí ele disse, eu não sou gênio algum, isso não é nenhum prodígio. Acontece que eu simplesmente sou a caneta da espiritualidade. Em 3 anos de mediunidade, eu tenho tantos poemas, eu publiquei 6 livros dele, ele disse, pessoalmente, livros próprios, com a própria poesia, em 40 e tantos anos de vida, em 48 anos naquela época, e ele tem, em 3 anos de mediunidade, tantos outros livros para publicar. Ele disse, quisera eu pudesse afirmar que são meus os poemas, mas não são. Então ele, naquele momento com o Chico, quando se consumou a sua tarefa, e nos 10 anos seguintes, ele veio trabalhando muito, sendo o instrumento dos poetas, dos escritores e das mães, que quando recebiam uma mensagem no Perseverança, corriam para Uberaba, e o filho escrevia assim pelo Chico, mamãe, por que você veio aqui se através do Formiga ou do Chico eu sou o mesmo? Confirmando a mediunidade. Há casos interessantíssimos que a gente admirava, quando uma vez ele estava em casa, num domingo, telefone tocou, apareceu um espírito no quarto em que ele trabalhava espiritualmente. O Chico nos pediu que naquele quarto, que existe até hoje, o quarto da psicografia, que ali minha mãe só entrasse a cada 15 dias para limpar o quarto, ficasse apenas 30 minutos no máximo, limpasse o quarto e saísse. Aquele quarto só era para o Formiga orar e psicografar, e ninguém poderia entrar além dela. Então isso foi durante muitos anos, para que a imantação do ambiente permanecesse resguardada. E assim foi. Ele orava e tal. Naquele domingo, ele estava orando, e um espírito de uma criança apareceu e disse, tio, eu preciso da sua ajuda. Ele, no momento, pensou que fosse o filhinho da Maria, que trabalhava conosco em casa. Quando percebeu que era espírito, estava tão claro, o espírito disse, eu preciso muito da sua ajuda. Mas no que, minha filha? Ela disse, meu pai está ao lado do telefone, e ele vai cometer suicídio hoje. Está com tudo planejado. Eu desencarnei no dia do meu aniversário, e explicou como foi. Eu peço encarecidamente que o senhor telefone para o meu pai, para evitar que ele se suicide. Meu pai disse, mas filha, eu não tenho telefone, não sei quem é seu pai. Ela disse, está aqui, anote por favor. Ele anotou o telefone, ela deu o nome, e ela ainda salientou, não vai tocar 2 vezes, ele está ao lado do telefone, senhor, por favor. Ele disse, como é que eu posso negar um pedido desse? Ligou, tocou uma vez, o senhor atendeu, ele disse, senhor fulano de tal? O homem respondeu, sim. Eu sou Euríclides Formiga, se o senhor não quiser me ouvir como médium do Centro Espírita Perseverança que sou, o senhor me ouça como autoridade, porque eu sou diretor da Justiça Federal de São Paulo, não estou brincando ao telefone. E ele disse, pois não, eu estou aqui com a sua filha, fulana de tal, que desencarnou no aniversário dela, dia tal, com uma garrafa de Coca-Cola que quebrou, cortou a jugular e ela morreu no seu colo. Aí o homem começou a chorar. Pois é, a sua filha está me pedindo algo que eu peço ao senhor. Evite cometer esse suicídio. Por favor. E se o senhor... Ele disse, eu vou cometer. Muito bem, se o senhor está decidido, por favor, demore mais um dia. Vá amanhã ao Perseverança. Quem sabe ela possa escrever para o senhor. Meu pai... ali encerrou a conversa, esse homem desligou o telefone. No dia seguinte, ele comparece ao Perseverança. Comparece, obviamente o espírito estava lá, escreveu uma carta maravilhosa contando para o pai por que aos 6 anos ela desencarnou com a garrafa quebrando e cortando a jugular. Porque ela foi cúmplice da guilhotina na França e já era a 2ª encarnação que ela perdia da mesma forma, que ela partia desta forma. E que ela era muito grata, porque ele era cúmplice também. E ele a aceitou como filha. Então ela pedia que ele entendesse a prova pela qual os 2 tinham de passar. E que ele entendesse a espiritualidade. E esse homem pegou a mensagem. Meu pai entregou, após lê-la, ele disse, eu não acredito em nada do que está aqui. Meu pai falou, minha parte eu cumpri. O senhor fique com a mensagem. Esse homem saiu. Ninguém saberia o que aconteceu, se não fosse um telefonema depois de 10 anos, minha mãe atendendo o telefone e esse senhor
telefonou perguntando de Euríclides Formiga. Minha mãe disse, olha, infelizmente, Formiga desencarnou, já faz quase 10 anos. Esse homem pôs-se a chorar ao telefone e disse, eu sou aquele, como se fosse o único, teve tantos assim, né? Mas que recebeu a mensagem, eu recebi a mensagem da minha filha, nessa condição, explicou a minha mãe se lembrou, e ele disse, eu queria agradecer ao meu amigo, que me envolve aqui agora, meu pai, por isso essa vontade de chorar o tempo inteiro, quando eu falo dele, ele me permite falar das suas falhas, dos seus erros, dos seus deslizes, aliás, ele me pede que eu seja claro, sempre nessas palestras, porque ele dizia, não sou santo, não fui santo, fui um médium, e eu precisava entender o meu trabalho, então hoje, que a gente fale para as pessoas com naturalidade, porque alguns erram como eu errei, mas por desconhecimento, por não acreditar no chamamento, por descuido, por envolvimento espiritual, mas nós temos de dizer a verdade, e é assim que ele me pede, eu falo com toda naturalidade, foi o boêmio que se transformou, por isso o livro diz resistência e transformação, essa resistência que todos temos, mas que nos conclama também a pensar em algum momento, qual é o chamamento que eu tive? Formiga teve vários, mas qual o que eu tive para chegar até aqui? E se hoje eu venho aqui pela primeira vez, quem vem aqui pela primeira vez hoje? Levante a mão, por favor. Quanta gente. Não é à toa que chegaram aqui pela primeira vez. Não é por acaso. E qual é o chamamento? Isso vai ficar numa ficha espiritual sua, se esse dia não for um dia convincente, e se não for o dia que você decide transformar a sua vida, reconhecendo a espiritualidade como ela se mostra, através da doutrina espírita, com tantas revelações, vai constar na sua ficha um dia na espiritualidade, esta oportunidade que você desprezou, como aconteceu com Formiga. O mais interessante, Newton, vem quando, num dos dias, Dia das Mães, em 83, aliás, há um comentário antes a fazer, naquelas noites em que ele quebrava tudo incorporado, numa das últimas noites, minha mãe chorava muito quando a entidade disse aquela frase, o Frei Martinho, a treva nunca foi barreira para a luz que vem do Senhor. Ele começava assim, e minha mãe chorou muito e disse, eu acredito em vocês, mas eu não aguento mais. É muita displicência dele. Eu tenho 2 filhos que precisam conhecer a doutrina espírita. Eu preciso cuidar da minha família sob o ponto de vista espiritual. E ele não quer. Então eu não aguento mais. Eu vou deixá-lo se ele não mudar. E aí o Espírito pediu. Depois o meu avô, incorporado no meu pai, na sequência do Frei Martinho, disse, Anabel, hoje era o dia do desencarne dele. Em frente à Justiça Federal, na Praça da República, ele morreria atropelado. Mas foram tantos os pedidos na espiritualidade para que ele não partisse, reconhecendo que ele pode mudar ainda, que nós demos a ele 10 anos de moratória. Ou ele cumpre nesses 10 anos, que ele já desprezou 10 ou 20, que ele cumpra agora, porque se ele não cumprir, ele vai partir de qualquer maneira. Aí minha mãe naquele dia, imagine, teria o marido desencarnado naquele dia, ela falou, tá bom, eu estou com ele, permanecerei com ele, mas espero que mude. Isso foi maio de 73, 8 de maio de 73. Foi quando meu pai conheceu o Chico, na mesma semana, no mesmo mês. Na revista Realidade, que está aqui no livro, a capa da Realidade de 73, desse mês de junho, aparece Chico Xavier na capa, só o rosto dele enorme, dizendo sobre a mediunidade, e uma matéria em cima da foto do Chico dizendo assim, sua memória é boa mesmo? Ou seja, uma matéria sobre a memória do Formiga na mesma revista, dizendo que somente 4 pessoas no mundo tinham a memória do Formiga. Aquela revista era a ligação, inclusive, dos 2 que continuariam a tarefa mediúnica. Chico acolheu Formiga com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, a uma das mais sérias características de meu pai, que era a autenticidade. Ele não era falso em momento algum, nunca foi hipócrita, nunca se vestiu de médium, no sentido de ter autoridade alguma. Sou um falho, sou um pecador, sou um médium que está aqui para aprender, não tenho a mínima pretensão de demonstrar o que não sou para as pessoas, sou um instrumento da espiritualidade. Era isso que ele dizia. Então, em 73, foram dados os 10 anos de moratória pelos benfeitores.
naquele dia em que minha mãe ouviu que ele partiria, ela acreditou que ele pudesse mudar. As coisas foram acontecendo, foi justamente quando ele foi ao Chico, em 73. No dia 8 de maio, dia 8 de maio, domingo de 83, 10 anos depois, ninguém pensou em data não, mas eu estava com ele voltando da casa da sua irmã, que nós fomos visitar, porque a minha avó, mãe dele, havia partido há um ano. E eu aproveitei a conversa, eu dirigindo o carro na Avenida Bandeirantes, em São Paulo, eu disse: pai, a propósito, nós viemos visitar tia Socorro e Zuleida, minhas tias, mas como foi a partida da vovó, que eu não estava presente, eu estava em Lavras, e ele me contou, e aproveitou e disse o seguinte, disse que a minha avó olhou para ele, no momento de partir, e disse: meu filho, o que eu mais queria aconteceu, que é o seu trabalho espiritual. Então já posso partir em paz, disse ela, de mãos dadas com ele. E ele me contou aquilo e falou: a propósito, meu filho, eu preciso te pedir um favor. Eu disse: o quê? Eu quero te pedir algumas coisas, porque eu vou partir muito em breve. Eu falei: não, peraí, para com isso, não precisa. Ele falou: não, quero te pedir, posso? Eu falei: pode. Ele fez os pedidos dele. E eu falei: mas você acha que vai partir por quê, pai? Eu vou partir muito breve. Eu falei: eu não acredito. Aí ele falou: por que você não acredita? Eu falei: porque você acabou de se aposentar da Justiça Federal. Faz 10 anos que você trabalha com o Chico. Agora você vai poder psicografar todos os dias. Você vai poder trabalhar ao lado do Chico quanto tempo quiser em Uberaba. Vai continuar seu trabalho no Perseverança. Você acha que agora os benfeitores vão permitir que você parta? Ele falou: sim. Principalmente porque eu desprezei 10 anos. E eu estou sentindo que eu vou partir. E eu continuei dizendo que eu não acreditava. Aí eu disse: tá bom, então se isso for verdade, nós vamos ter que ir a Uberaba para receber mensagem sua? Ele falou: por pouco tempo, porque o Quito já está psicografando e eu vou pegar você para continuarem o meu trabalho, vocês dois. E eu vou psicografar por vocês. Eu disse: pai, aí que eu não acredito mesmo. Ele brincou, falou: então você vai ver só. E mudamos o assunto. Cheguei em casa, dia das mães, almoçamos juntos. Um amigo tocou a campainha porque eu iria com ele para Lavras de carona. Despedi da família. Quando eu beijei meu pai, dei o beijo nele, fechei a porta da frente de casa, saindo, com a mão na maçaneta. A minha intenção era voltar e olhar de novo para o rosto dele. Porque quando eu dei o beijo, ele fez assim, ó, com aqueles olhos bem azuis, olhou para mim e disse assim, como quem diz: lembre-se do que eu te pedi. E eu fechei a porta e disse: eu nunca mais vou ver meu pai. Aí a intenção era abrir de novo. Naquele mesmo momento veio a ideia: imagina, isso é da minha cabeça, porque ele falou esse assunto, eu estou pensando em partida, deixa para lá. E fui para Lavras. E ele partiu no dia seguinte, às 9 da manhã, às 11 da manhã. Qual não foi nossa surpresa? Porque eu tinha acabado de conversar com ele tudo aquilo. Os pedidos eram de os cuidados necessários para continuarmos o trabalho espiritual. Aí mais à frente, após o desencarne, vem o Chico dizendo que eu deveria continuar psicografando. Divaldo fez a mesma coisa, conversamos muito, Divaldo me orientou também. Continuamos, Quito e ele, na psicografia, e ele se manifestando muito através de mim, como é até hoje. Escolheu o Bacelli para escrever seus versos todos os dias, e Quito e eu para a coordenação do trabalho de psicografia no Perseverança. Então hoje, nós entendemos, após 33 anos de desencarnado que o Formiga está, a continuidade clara, plena de seu trabalho conosco, e ele na espiritualidade, coordenando com a experiência que tem as necessidades. As pessoas chegam até nós para solicitação de mensagens, e eu percebo a ação dos benfeitores, muito antes delas pensarem que deveriam ou poderiam receber uma mensagem. Somos meros instrumentos, Newton sabe disso, instrumentos. Ele me disse agora, eu fiquei impressionado, porque ele disse: aos 50 anos fui chamado para a doutrina espírita, de família judia, mas mais um judeu apreciando Jesus, né? Aos 50 anos, ou seja, um pouco mais de 10 anos, na sua transformação. Quantos chamamentos antes disso, talvez ele não tenha prestado atenção, e de repente vem o chamamento principal, ou seja, é agora ou nunca, ou você vai deixar uma encarnação para trás, no sentido de poder fazer mais e não fazer. Então hoje nós apreciamos esse espaço, nos encontramos aqui recebendo essas bênçãos,
e parece tudo tão fácil. Para a espiritualidade é mais difícil ainda, porque nós somos os resistentes, porque nós demoramos muito a entender os sinais, porque nós refutamos o convite ao trabalho, porque não temos disciplina. Aí lembramos Emmanuel, quando o Chico fez a pergunta, e Emmanuel respondeu: disciplina, disciplina, disciplina. Chico passou tantas dores e dizia para o Formiga, quando um livro ia ser publicado, Newton, eles oravam 1 ano antes, porque, obviamente, o assédio, as dificuldades viriam para que esse livro não viesse a ser o fator esclarecedor de tantas famílias. Quando recebemos uma mensagem na psicografia, via de regra, há um espírito encostado no meu carro dizendo: eu vou acabar com a sua vida, eu vou destruir, porque eu não queria que aquela família fosse esclarecida. E nós fazemos o quê? Endereçamos a Deus a gratidão por sermos um instrumento naquela hora, e pedimos que esses amigos sejam encaminhados. Outro dia, na minha função de recuperador de empresas, meu trabalho hoje é recuperar empresas endividadas, um trabalho simples, né? Recuperar a empresa quebrada. Eu digo sempre que não é empresa... Fazemos também a reestruturação de certas empresas. Reestruturação é um trabalho mais simples. Mas quando a água está aqui, o proprietário ainda está presunçoso, prepotente. Quando a água chega no nariz é quando nós aceitamos, porque ele já nos procura quando a água está aqui. E eu digo, olha, não é o momento ainda. Mas por quê? Procure outros consultores, eu falo. Ah, mas já tivemos vários. Eu falo, então aguarde um pouco mais. Eu preciso que a água esteja aqui. Ele desesperado. Quando ele está desesperado, sabendo que está quebrado, é quando eu assumo a empresa, a gestão total, porque aí ele está humilde, sabe que já quebrou. Aí eu digo, não, você não quebrou ainda, vamos ver agora e vamos fazer todo o trabalho, você assista e não me atrapalhe, porque se me atrapalhar eu saio, você quebra. O compromisso é esse, a responsabilidade. E numa situação dessa, estava numa empresa fazendo uma palestra para alguns dos colaboradores das transformações que faríamos, e eu vejo uma entidade aqui ao lado me xingando de todos os nomes, gritando comigo, mas incomodava tanto que estava me atrapalhando na palestra. E uma pessoa lá da ponta da mesa começou a olhar muito para cá e para mim, olhava para cá e para mim, e eu falei, essa pessoa está vendo esse espírito gritar aqui. Mas eu não dei atenção a ela, ele me pediu umas coisas e gritando, de repente eu fui conversando com ele e fazendo a palestra, dizendo assim, olha meu amigo, eu não sou seu amigo, aquela coisa, eu disse, pois é, mas veja, entenda uma coisa, eu não sou seu inimigo, não vim aqui brigar com você, não vim fazer algo que lhe ofenda, que lhe atrapalhe, não quero me intrometer na sua questão nesse lugar, eu só vim trabalhar, então ajude-me, que talvez eu possa te ajudar em alguma coisa, porque não vou interferir em nada que você está fazendo, absolutamente nada, eu estou sendo remunerado para fazer um trabalho aqui, me ajude que talvez eu possa te ajudar. Ele foi acalmando com essa conversa, foi me respeitando. Eu falei, porque eu lhe respeito muito. Se você está ofendido, é porque você tem alguma razão, eu só não sei qual. Mas vamos nos compreender, vamos nos respeitar. Eu pretendo entender a sua situação. E fazendo a minha palestra, ele foi acalmando. Quando acabou o nosso momento ali, a pessoa que estava olhando para os dois, chegou até mim e disse assim, eu nunca vi isso. Eu fiquei muito impressionado, eu disse, por quê? Eu nunca vi esse espírito acalmar-se com alguém, porque ele é assim sempre, ele grita com todo mundo, ele que tem impedido a evolução aqui de muitos projetos, ele que tem atrapalhado tudo, ele é o dono de tudo isso aqui. Eu falei, como dono da empresa? Não desta atual, mas ele morreu aqui, porque aqui pegou fogo e era a empresa dele, e ele não quer sair daqui, eu já conversei com ele, ele não sai, e ele está ofendido com tudo que estão fazendo aqui, já há muitos anos. Eu disse, é essa a questão, então você viu tudo? Ela falou, vi, e eu vi que você o acalmou, e eu nunca vi isso, alguém acalmá-lo. E ela me deu os parabéns, eu falei, não dê parabéns, foram os nossos benfeitores que nos ajudaram a acalmá-lo. E naquele momento eu conversei com ele, venha comigo, quarta-feira, que era meu trabalho no Perseverança, venha comigo, você já está aqui há tanto tempo gritando aí, ninguém te escuta, vamos conversar em outro lugar. Quando eu chego na sala da preparação do Perseverança, isso não naquele dia, mas 2, 3 semanas depois, ele está lá, e me agradece em lágrimas, dizendo, muito obrigado por ter me tirado de lá, por ter me ajudado. Não fui eu quem o tirou, mas foi a mediunidade nessa hora, que propiciou que ele fosse levado e se encontrasse. Então nós vivemos muito nesse mundo material, sim,
é o mundo dos nossos recursos, precisamos buscar o nosso sustento, a nossa evolução, o nosso trabalho pelo intelecto, precisamos e queremos progredir, mas não fechar os olhos para o mundo espiritual que nos rodeia. Não é a vidência, não é a mediunidade tão aberta dessa maneira que vai favorecer apenas que você faça o seu trabalho, mas é a consciência, como diz Divaldo, Joana de Ângeles, aliás, através dele, a iluminação de consciências, esse trabalho que é feito aqui, que ilumina as consciências para que todos nos reportemos a Jesus com a confiança do trabalho que nós assumimos, de própria transformação, de autotransformação. Então é nesse contexto da poesia da alegria de viver que o Formiga cantava os seus versos e que continua declamando os seus poemas na espiritualidade. Eu digo novamente o livro para que, se vocês encontrarem em algumas das livrarias, que vocês possam adquirir se quiserem, né? Aliás, que o façam. Euríclides Formiga, de poeta a médium, Resistência e Transformação, da editora Viva Luz. Esse aqui vai ficar para casa, obviamente, e nós agradecemos muito a presença de todos, a espiritualidade que nos acolhe agora, aos benfeitores espirituais que nos permitiram trazer essa simples mensagem e os votos de que estejam perenemente aqui e que possamos retornar mais vezes para esse momento tão gratificante juntos. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores espirituais nos ajudem a dar continuidade à nossa tarefa e à nossa própria autoiluminação. Muito obrigado, gente. Bom demais, hein, gente? Vocês viram o que é mediunidade? Rapaz, onde tem luz, tem sombra. Não tem jeito. Só que a gente não pode deixar a sombra ofuscar a luz, né? Tem que trabalhar. Não é verdade? Somos todos nós médiuns. Cada um de alguma forma, cada um a seu jeito. Mas estamos aqui para trabalhar. Não é mesmo? Todos nós podemos. Todos. Todos nós temos obrigação de servir a obra do Mestre. Todos, sem exceção. Sem exceção, você que está hoje aqui com um câncerzinho básico, com autopiedade, achando que vai morrer, vai mesmo, qualquer dia vai, porque eu também vou, qualquer um vai. Mas você pode salvar a tua encarnação ainda com câncer. Ainda com câncer. Nós tivemos um caso aqui no Obreiros, de uma pessoa muito querida aqui dentro, muito conhecida, esposo de uma das cantoras que vem aqui, com insuficiência renal, fazia diálise direto e dizia: eu não tenho como fazer o bem. Tem sim, enquanto você faz a diálise 3 vezes por semana, espalhe amor, leve Jesus para cada um que está fazendo diálise ao seu lado. Todos nós podemos fazer, temos obrigação de fazer. Basta querer. Mas não é querer, é querer. Querer. Querer, com fé. Fé em quem? Jesus? Não, ele não precisa disso. Fé em você. Acredite que você pode. Pode. Todos nós podemos. O mentor Dr. Chan, ele define fé da melhor forma que eu já vi a definição sobre fé. É vontade de querer, mas tem que ter vontade. Na certeza de acontecer. Fé não é esperança. Fé é certeza. Você que veio hoje a casa com depressão, ainda dá tempo de você hoje sair daqui muito bem. Primeiro porque você não está só. Não está só, não se sinta só, pois você não está só. Jesus foi muito claro: onde tiver mais de um, lá eu estarei. Então você não está só. Segundo, a casa está aqui para te receber. Mas faça a tua parte. Arregaça as mangas. Trabalhe. Queira mudar, se transformar, melhorar, evoluir, crescer, ascender. Ascender com SC. E acender só com C. Acender a sua luz. Tá? Não é isso? Ou não? Vocês conhecem alguém que nasceu sem ombro? Não. Tem pessoas sem braço, sem perna.
tem um monte de gente sem cabeça, inclusive, mas sem ombro, ninguém. No mínimo, dá para dar o ombro. No mínimo, dá para escutar. No mínimo, nós temos que ser, no mínimo, co-participantes deste mundo maravilhoso que está aí. Mas, para isso, a gente precisa querer. Com força, coragem e, principalmente, fé. Fé, vou repetir, é vontade de querer, na certeza de acontecer. Lembre-se, a tua felicidade não está em você. Não está, está no outro. Procure a tua felicidade no lugar correto. Não está dentro de você. Está no bem que você pode fazer ao outro. Foi o que Formiga fez, o que o Miguel e o Quito estão fazendo, é levar alegria ao outro. Não é fácil, muitas vezes, ele largar o trabalho dele de quarta-feira para ir no Perseverança, mas é através da psicografia que, muitas vezes, você salva outras vidas, que muitas vezes até atentariam contra a própria vida, por uma tristeza, por um quadro depressivo, por ter perdido alguém querido. Tá? Nós temos obrigação de servir, mas não basta só servir, como dizia a irmã Dulce, tem que servir como? Com amor e alegria. Não adianta servir apenas por servir, temos que servir sempre, como diz a irmã Dulce, com amor e alegria. E quando eu pergunto para ela nos desdobramentos, irmã, a senhora está contente com obreiros? Nós estamos indo bem, né? É. Tá bom, filho, mas dá para melhorar. Dá para fazer mais e melhor. E é isso, sempre dá para fazer mais e melhor. Mas para isso nós temos que servir com amor e alegria. O trabalho de psicografia é um trabalho talvez dos mais difíceis, se não o mais difícil de todos os mecanismos mediúnicos que existem. É uma tarefa muito árdua, muito difícil. Até porque o médium que faz a psicografia tem que confiar muito nele e descartar toda e qualquer possibilidade de animismo. É muito complicado e sempre há um pequeno animismo em todas as reações mediúnicas, sempre há um pouco de animismo. Não é fácil, não é fácil. Está de parabéns. Formiga estava aqui conosco, tá? Assim como Vinícius. Quem tem evidência viu vários espíritos de muita luz que não vale a pena comentar. Tá? Não vale a pena, porque quem não enxerga, não vê, não é? E não crê. E nós não podemos ser assim. Não temos que crer só naquilo que vemos. Nós temos que crer naquilo que não vemos. Esta é a verdadeira fé. Não é mesmo? Vamos trabalhar, gente? Vamos. Vocês estão meio chocados com tudo que foi dito aqui? Mediunidade é isso. Nenhum médium é santo e não tem que ser endeusado. Quando me perguntam, você dá palestra? Eu falo, não, eu faço palestra aqui no Obreiros. Vou em congressos médicos, sim, falar de espiritualidade e da obra do Obreiros, mas nas outras casas, só vou no GE falar do Eugênio, que é o companheiro nosso aqui. Não vou mesmo, porque primeiro não tenho autoridade para isso, segundo eu não sou modelo de absolutamente nada. Ninguém é mais falho aqui dentro do que eu. Por isso que me deram a oportunidade de estar aqui hoje. Ninguém deve mais à espiritualidade do que eu. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo a gestão da casa. Não sou o dirigente, estou dirigente. Tá? Não endeusem nunca ninguém, nenhum médium, nenhum. Ao contrário, somos todos grandes devedores. E para isso que nós estamos aqui encarnados, tendo talvez como esta, a última oportunidade de errar menos, de evoluir um bocadinho assim, ó. Pouquinho. Não é fácil, não é fácil. Que as trevas judiam da gente, judiam. Mas se judiam é porque eu permito e mereço. Então eu aceito. Eu aceito, óbvio que não alegre, não feliz, também não sou nem sádico, nem masoquista, de gostar de sofrer. Mas já sofri, desde que montei Obreiros, alguns acidentes de carro impossíveis de acontecer, mas aconteceram. Perda total em 3 carros. Já fraturei a mão, 8 ossos da mão, de ter que talvez amputar a mão, e minha mão está aqui, sem ter que operar e não operei. Isto é fé. Eu confio no mentor. Eu confio. Isto é fé. Eu tinha que operar 8 ossos da mão. Estou com a minha mão aqui com todas as funções. Fiz a minha parte? Fiz. Fiz fisioterapia 2 anos e meio seguidos, todos os dias, com muita disciplina, como o Miguel falou, com regra. As trevas buscam sempre caminhos alternativos para nos atingir. Sempre. E vem
sempre de onde você menos espera. Se o bem é organizado, as trevas são mais. Porém, o bem vence. E as trevas jamais vencem. Podemos perder batalhas, nunca a guerra. Nunca. Por isso que temos que continuar trabalhando para Jesus, mesmo muitas vezes sofrendo algumas intempéries no caminho. E temos que fazer o que Buda falou, escolher sempre, sempre o caminho do meio, o caminho da retidão. Fazer o que Jesus falou, a porta estreita. Não passe pela porta larga. Busque a porta estreita. É mais difícil, mas o fim é mais gostoso. Não é? É igual namorada. É igual namorada. Foi tão difícil conquistar, você nunca mais larga. Não é? Foi difícil, é bom. Não é assim? Então nós temos sim que continuar o caminho, por pior que possa parecer, é o que melhor temos para nós. Temos que honrar o que fazemos na oração do Pai Nosso. É que seja feita a vossa vontade. Não precisa coincidir com a nossa. Mas nós fazemos a oração sempre assim, seja feita a vossa vontade. Ponto. Não é assim? Não é? Nas entrelinhas tem que coincidir com a nossa, não é? A gente pede para nos livrar das tentações e caímos na primeira. Nem esperamos a segunda. É como nós somos. Eu digo que a oração mais difícil a ser feita é o Pai Nosso. Que um dia eu ainda quero ter o prazer de dizer, hoje eu sou uma pessoa que posso fazer o Pai Nosso. Hoje eu ainda faço assim, olhando para o chão, não para Deus. Porque eu ainda não me sinto honrado o suficiente de falar Pai Nosso, até porque eu teria que considerar todos os nossos irmãos como verdadeiros irmãos. E nós ainda somos muito falhos. Consideramos irmãos quem? Os que moram conosco, filho, nora, genro, filha, mãe, pai, não é? E não deveria ser assim. Temos que olhar para os irmãos moradores de rua, em situação de rua, com a mesma bondade, com a mesma generosidade que a gente olha para um filho legítimo. Teríamos que olhar para os asilos, não como reformadores de idosos ou depósitos de idosos, mas como lugar a ser trabalhado com amor, com alegria, e assim por diante. E nós não fazemos nada disso. Nós vimos fazer, Pai meu que está no céu, ponto. Aí sim, mas a gente fala, Pai nosso, talvez Jesus ainda continue insistindo, né? Para que a gente aprenda. Quem sabe um dia poderemos juntos fazer o Pai Nosso. Hoje faremos, mas na hora do Pai Nosso vamos realmente nos convencer de que nós temos que crescer ao ponto de honrar a oração do Mestre. Vamos trabalhar, gente? Vamos então fechar nossos olhos, agradecer a Jesus por mais um dia de trabalho na nossa querida casa, obreiros do amor e misericórdia. Queremos agradecer a todos os exemplos que antecederam Jesus, como Moisés da Torá, das tábuas sagradas da lei, Moisés do Monte Sinai. Vamos agradecer também aos filósofos da antiguidade, a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vamos agradecer a Platão, a Aristóteles e toda a sua dualidade, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer aos que sucederam Jesus, como o profeta Muhammad, Maomé, o Maomé do Alcorão Sagrado, do Islã, das 114 suratas de amor do Alcorão Sagrado. Vamos agradecer também a quem trouxe os evangelhos de Jesus aos dias de hoje, a Santa Igreja Católica. E falando nesta Santa Igreja Católica, vamos reverenciar São Francisco de Assis, a Santo Agostinho, São Luís, Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade. Vamos agradecer a São João Paulo II, o querido Papa, ao atual Papa, Papa Francisco. Vamos agradecer às divas do amor ao próximo, a grande Madre Teresa, lá de Calcutá, e aqui, Evangelho Vivo da Bahia, a razão desta casa existir, irmãzinha querida, Irmã Dulce. Vamos agradecer também por esta doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos ensina, a doutrina
a doutrina do fora da caridade não há salvação, do amai-vos e instruí-vos, ao grande professor Ribeiro, também conhecido como Allan Kardec. Vamos agradecer dentro da doutrina ao grande médium de Jesus, ao nosso Chico. Chico lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, o nosso Chico das Minas Gerais, das Mães Enlutadas. E por fim, vamos agradecer a ele, o único que não conviveu com Jesus e que também expressou a sua doutrina, a nossa doutrina, o grande médico de almas, Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Brasil, Ceará, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a toda a sua equipe confiamos os trabalhos de cura desta manhã, da autocura. Mestre disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz e muito mais. E assim vamos recebendo da espiritualidade esta cascata de luz que cobre a nossa casa. Luz, luz de todas as cores, de todas as frequências que cai sobre nós. Muita luz. Luz que penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpa a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos, que reequilibra o chakra frontal, que faz a asepsia do laríngeo, nos torna mais humildes no cardíaco, que reequilibra o gástrico esplênico, que completa de ectoplasma, de ATP, de energia, o básico e o genésico. Muita luz, luz que acende todos os pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Energia caminhando por artérias, veias e linfáticos, chegando a todas as células do corpo físico. Vamos sentindo os receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas, mitocôndrias produzindo energia. É o núcleo se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica. É a cura do câncer. É a cura dos nódulos, dos cistos, dos tumores, das metástases. É a autocura. Nós podemos nos curar. O mestre disse: vá, meu filho, que a tua fé te curou. Mas também nos cobra: não peques mais. Vamos trabalhar unidos, juntos, na seara do mestre. E assim, sentindo o corpo físico se regenerando, o órgão que nos fez vir a obreiros nesta manhã se curando, para que nós possamos, de uma vez por todas, buscarmos o caminho do bem. E assim, neste momento mágico de transformação, olhando nos olhos do mestre, vamos na intimidade agradecer a ele por este momento mágico, através deste hino de amor, que certamente um dia ainda teremos a honra em poder fazer, e que certamente um dia ainda irá unir todos os países, todos os credos, todas as crenças, todas as religiões, num só coro, num coro de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso mestre nos ilumine, nos oriente e nos abençoe em mais um dia de graças a Deus.